Biofotogrametria aplicado aos desvios posturais. Essa série do Treino em Foco chega hoje ao seu programa número 30. E estamos vendo nas últimas videoaulas dessa série as referências biofotogramétricas para análise de diferentes pontos posturais. É uma análise biofotogramétrica usando as referências para um uso clínico. Eu venho trabalhando isso nas últimas videoaulas e hoje nós vamos ver estudos de verticalização da coluna vertebral. Essa questão da verticalização da coluna vertebral, ela está totalmente atrelada, associada à questão da escoliose. Então hoje nós já vimos em programas anteriores como postar pontos biofotogramétricos e analisar ângulos biofotogramétricos para identificação de escoliose. Isso já foi visto em programas anteriores, mas hoje nós vamos ver as referências para analisar o grau, a intensidade dessa escoliose. Então, logo após a vinheta, nós vamos partir para essa análise. Bem, se você está vendo essa videoaula pela primeira vez dessa série, eu tenho sugerido isso nas últimas videoaulas, você assista pelo menos algumas videoaulas anteriores dessa série, porque você vai se inteirar melhor e entender melhor os processos que eu vou apresentar agora aqui. Então, relacionado ao programa de hoje, ou à videoaula de hoje, seria interessante que você assistisse a videoaula em que eu descrevi o processo biofotogramétrico para analisar escoliose. E uma das formas de analisar escoliose, um indicador de escoliose, é a assimetria do tronco. Como é que nós vamos seguir essa questão para verificar o grau dessa assimetria do tronco que se associa, está relacionado à escoliose? Nós vamos usar esta forma de gabarito de intensidade do desvio que nós já trabalhamos em videoaulas também anteriores. Só que agora nós vamos trabalhar com a ideia da assimetria entre dois pontos igual a zero. E seria isso o alinhamento perfeito do tronco. Como assim? Vamos entender melhor a partir dessa imagem. Nós temos o manúbrio como um ponto demarcado, nós temos a espinha ilíaca anterior demarcada à esquerda e à direita. A partir disso nós formamos segmentos de reta para o lado direito e um outro segmento de reta, um segmento de reta para o lado direito do avaliado e outro segmento de reta para o lado esquerdo do avaliado. E centralmente aqui nós temos uma linha vertical perfeita, que não é o que eu consegui fazer aqui com o mouse, mas a ideia é que nós teríamos uma linha vertical perfeita, desenvolveríamos um ângulo para o lado direito, desenvolveríamos um ângulo para o lado esquerdo, e partindo do pressuposto da ideia que o indivíduo não apresenta escoliose e tem um alinhamento perfeito, o ângulo produzido para o lado esquerdo e o lado direito deveriam ser coincidentes, ou seja, igual a zero. Numa condição igual a zero, nós teríamos um alinhamento e não nivelamento, uma simetria entre lado direito e esquerdo, o que estaria nos induzindo a raciocinar, do ponto de vista biofotogramétrico, essa pessoa apresenta uma boa simetria do tronco e não tem um indicador de escoliose. Quando nós trabalhamos dentro dessa estratégia, desvios ou assimetrias, agora no caso, de 0,1 a 1 grau, nós identificamos como tendência de desvio. Eu já expliquei isso em videoaulas anteriores, por isso é importante você assistir essas videoaulas anteriores, principalmente das referências biofotogramétricas, foram as últimas 4, 5 videoaulas. Então, tendência de desvio, isso pode estar dentro da própria limitação metodológica da biofotogrametria. Então, se nós identificarmos, diagnosticarmos a avaliada em questão, nós percebemos que o ângulo formado para o lado direito foi de 14,7 graus, enquanto que o ângulo formado para o lado esquerdo foi de 14,8 graus. Ou seja, uma assimetria de 0,1 grau. Uma assimetria de 0,1 grau, nós conseguimos identificar que essa assimetria ela está dentro da janela de 0,1 a 1 grau, o que caracteriza isso como uma tendência de desvio. Ela não apresenta nenhum desvio, assim uma leve tendência de 0,1 grau de assimetria do tronco. Associado a essa assimetria do tronco a uma avaliação que nós vamos ver na videoaula de hoje, em vista posterior, nós temos um forte indicador de escoliose da coluna vertebral. Um pouquinho mais à frente desse vídeo, vocês irão entender em maiores detalhes isso. Mas seguindo a análise do tronco pela mesma rotina, nós temos uma outra imagem de um outro avaliado.
E lembrando que aqui na região central teríamos uma linha vertical perfeita, angulando para um lado e angulando para o outro lado. Nós temos que o lado direito é 17,2 graus, enquanto que para o lado esquerdo 16,9 graus. Uma simetria, portanto, de 0,3 graus. 0,3 graus, segundo a proposta de caracterização postural que nós temos, das referências que nós temos, se encontra dentro de uma característica de tendência de assimetria. Então, o indivíduo também em questão não apresenta uma assimetria importante da coluna, uma leve tendência de 0,3 graus. De novo, com o que nós vamos ver mais para o final desse vídeo, com a imagem posterior e a análise postural de indicador de escoliose postural em imagem posterior, isso vai ficar mais claro quando nós analisamos a imagem anterior, que é essa que nós estamos vendo aqui, por esse formato de assimetria. Com a imagem posterior nós teremos um forte indicador de escoliose da coluna vertebral. Ok? Seguindo então aqui, percebam que para a mesma estratégia, sempre é para a mesma estratégia, o ângulo formado de um lado, o ângulo formado do outro lado, nós temos agora uma assimetria de 1,7 graus. Essa assimetria de 1,7 graus encontra-se agora numa janela, aonde essa assimetria passa a ser importante e passa a caracterizar uma assimetria propriamente dita, porém uma assimetria considerada leve do tronco. Nós podemos evoluir com essa interpretação para uma assimetria de 2,9 graus nessa pessoa avaliada. 2,9 graus entra agora dentro de uma janela, se caracteriza dentro de uma janela, de 2,1 a 4 graus, e essa assimetria agora é caracterizada como moderada. Passa então a ser caracterizada como assimetria moderada. Podemos ter um outro nível, vejam bem, 2,9, 3,4 graus. Continuamos ainda dentro da janela de assimetria moderada, mas o que eu gostaria de chamar a atenção que são valores distintos. Nós temos 2,9 e aqui 3,4 graus de assimetria. Mas ambos os valores distintos estão dentro da mesma janela para caracterizar o nível moderado de assimetria. Então essa janela vai de 2,1 graus até 4 graus. Então percebam essa questão de amplitudes de variação dentro de uma assimetria considerada moderada. Então nós trabalhamos com janela de caracterizações. Teremos aqui uma janela de 4,1 graus até 6 graus. Isso formaria então desvios elevados ou assimetrias do tronco elevado. Então imaginemos aqui uma linha vertical. Eu com o mouse aqui não consigo fazer isso com perfeição, mas aproximadamente nós conseguimos verificar que os ângulos são totalmente distintos. Do lado direito, 18,6 graus. Do lado esquerdo, percebam, 13,7 graus. A assimetria, portanto, entre lado direito e esquerdo dos graus avaliados é de 4,9, praticamente 5 graus. Essa assimetria, dentro das janelas de análise que nós temos, se caracteriza essa assimetria como elevada. Então, o tronco dessa pessoa, dessa avaliada, apresenta uma assimetria elevada, e isso visualmente também é possível identificar na imagem que nós temos aqui em questão. Mas pelo método biofotogramétrico, a grande vantagem é que nós conseguimos quantificar esse valor. E num processo corretivo postural que nós venhamos a aplicar, no intuito de corrigir essa assimetria, de corrigir um potencial escoliose, que logo na sequência nós vamos ver melhor, nós podemos monitorar os retrocessos desse desvio, ou seja, a melhora em direção a um alinhamento postural adequado. Quantos graus? Então, a avaliada agora aqui, por exemplo, apresenta 4,9, e após 3 meses de intervenção num processo de treinamento buscando a retificação, ela poderia apresentar 4,5, 4,4 graus, ou seja, ainda seria elevado, mas tem uma tendência de melhora do desvio. Então nós temos condições quantitativas de verificar essas melhoras a partir de intervenções via exercício físico. Isso é uma grande vantagem do método biofotogramétrico. Pequenas melhoras já são possíveis de serem diagnosticadas. E digamos que após 6, 8, 9 meses de intervenção, de 4,9 graus, essa pessoa passe a apresentar 2,9, por exemplo. Uma melhora de 2 graus na assimetria. Ainda apresenta uma assimetria, mas já houve uma diminuição expressiva dessa assimetria, de 4,9 para 2,9. Estaríamos então quantificando essa assimetria, e ao quantificarmos essa assimetria, nós estamos conseguindo fazer uma interpretação melhor do próprio programa de aplicação de treinamento
corretivo postural induzido sobre essa pessoa, aplicado sobre essa pessoa. Agora, outra forma, outro método de nós temos um indicador de escoliose, que é aquele que nós vamos ver o alinhamento da coluna vertebral agora em face posterior. Nós vamos agora verificar uma foto, como nós temos agora aqui, em face posterior. Percebam que o escalonamento é o mesmo, 0,1 grau a 1 grau de variação, nós temos um desalinhamento de 0,4 nesse caso, que equivale a uma tendência de desvio. Essa tendência de desvio vai ocorrer toda vez que esse desalinhamento for de 0,1 a 1 grau. Seguindo então aquela tabela de escalonamento que eu mostrei no começo da videoaula de hoje. Mas que desalinhamento é esse? Se nós pegarmos C7, que foi demarcado, ângulo inferior da escápula, traçarmos uma linha unindo os dois ângulos inferiores da escápula e plotarmos um outro ponto sobre a intersecção dessa linha na coluna vertebral, que é o que foi feito aqui, e eu estou marcando agora, nós formamos segmentos de reta para cima e para baixo, espinha ilíaca póstero superior direita, espinha ilíaca póstero superior esquerda, uma linha também que as une e o ponto de intersecção sobre a coluna vertebral é demarcado. Temos um segmento de reta inferior, temos um segmento de reta superior e um ângulo entre essas duas linhas, entre esses dois segmentos de reta. Isso eu expliquei de forma bem detalhada, pormenorizada, em videoaulas anteriores. Cabe você dar uma verificada, dar uma relembrada ou assistir essa videoaula, tá ok? Bom, se nós imaginarmos uma coluna completamente alinhada, ela deveria formar entre os dois segmentos de reta um ângulo de 180 graus, ou seja, uma reta perfeita. E essa reta perfeita, ao se interseccionar aqui, considerando dois segmentos de reta, deveria formar 180 graus para que fosse uma reta perfeita desde o ponto mais inferior até o ponto mais superior. Como a avaliada em questão apresenta um ângulo, vejam bem, de 180,4 graus, esse ângulo aqui, então ela apresenta um desalinhamento, uma assimetria do ideal de 0,4 graus. 0,4 graus é classificado, caracterizado como tendência de desvio. Seguindo essa mesma lógica, nós podemos ver essa outra avaliada, que o ângulo formado agora aqui é de 179,4 graus, ou seja, um desalinhamento aos 180, que seria o ideal, de 0,6 graus. 0,6 graus ainda caracteriza dentro da janela como uma tendência de desvio, não é caracterizado como um desvio propriamente dito. Seguindo nessa rotina, nós temos um outro avaliado, em que o grau formado entre os dois segmentos de reta foi de 178,1 graus. Esse 178,1 graus destua do 180 em 1,9 graus. Esse 1,9 graus agora caracteriza esse indivíduo como uma inclinação do tronco à direita, uma inclinação da coluna vertebral à direita, como um desvio leve, já que se encontra numa janela de 1,1 a 2 graus. Então essa é a lógica que a gente vai seguindo, vai identificando agora um ângulo entre os dois segmentos de reta de 177 graus, 7, portanto destoando do 180 com 2,3 graus, e esses 2,3 graus agora caracterizam dentro da janela de 2,1 a 4 como um desvio moderado da coluna vertebral à direita, gerando a concavidade então para o lado direito do indivíduo. Seguindo a mesma lógica, agora aqui um desvio elevado, já que esse alinhamento dos dois segmentos de reta destoou dos 180 graus em 5,6 graus, porque o ângulo medido foi de 174, esse ângulo foi de 174,4 graus, então 5,6 graus destoando do ideal, teórico ideal, em tese ideal de 180, agora gerando então um desvio elevado da coluna vertebral e uma tendência uma escoliose caracterizada aqui pela biofotogrametria elevada. Então vejam bem, nós ainda temos aqui outra também com desvio severo. Vamos analisar primeiro bem isso, que depois eu faço algumas considerações a respeito. 7,9 graus, já que o ângulo medido foi de 172,9, mais uma vez é este ângulo. Se for um ângulo acima de 180, a concavidade vai ficar para o lado esquerdo, no caso aqui é para o lado direito, porque o ângulo é menor que 180. 7,9 graus, esse indivíduo está mais de 6,1 graus destoando do 180, que seria o ideal. Então nós temos aqui um indivíduo com escoliose com concavidade à direita.
Com essa medida em mãos, mais associando a medida frontal, que é essa da assimetria do tronco, nós podemos agora ter um indicador da assimetria do tronco mais a medida sobre a coluna vertebral e chegarmos à conclusão das escolioses dos indivíduos, caracterizando por níveis de intensidade essa escoliose. Esse é um ponto importante da biofotogrametria, caracterizando isso, e foi o que eu procurei mostrar na videoaula de hoje. Se você já segue a série, você já conhece a Escola Treino em Foco. Isso é mais uma divulgação para quem não conhece, então a Escola Treino em Foco, que passe a conhecer nossos cursos em EAD. Um curso específico em EAD que nós temos é o curso de Desvios Posturais. Esse curso ele é pautado na biofotogrametria, apresenta a biofotogrametria, a avaliação postural por biofotogrametria, exercícios corretivos posturais eu apresento e discuto de forma prática e teórica, e também uma sugestão de pensamento de periodização para se trabalhar desvios posturais, e ainda um tópico específico sobre correção de desvios posturais, especificamente da coluna vertebral, que é o tema que nós abordamos na videoaula de hoje. Temos também outros cursos, que é possível, por exemplo, de cinesiologia, você observar o conteúdo programático. Então nós temos vários cursos em EAD, ensino à distância, na Escola Treino em Foco. Então, se não conhece, convido a conhecer. Agradeço muito você que nos seguiu na videoaula de hoje, que nos acompanha até agora, onde na videoaula de hoje nós analisamos, apresentamos, identificamos via biofotogrametria como termos um diagnóstico postural de escoliose, quantificando esses desvios e até mesmo monitorando ao longo de um processo de intervenção via exercícios físicos, tanto com uma imagem anterior, que é a assimetria do tronco, quanto a imagem posterior, que é exatamente sobre a coluna vertebral, verificando essa falta de alinhamento, ou seja, caracterizando um desalinhamento. Ok, pessoal, muito obrigado. Espero que tenham gostado do conteúdo da videoaula de hoje. Se gostaram, curtam, compartilhem, divulguem a informação para mais pessoas, colegas da universidade, colegas profissionais, amigos, que é importante que as pessoas tenham acesso a essas informações e a partir dessas informações possam ter um cuidado maior com os seus treinamentos particulares, ou sendo essas pessoas profissionais da área de saúde, possam fazer então um diagnóstico postural dos seus pacientes, clientes. Ok? Então por hoje era isso. Semana que vem a gente continua fazendo uma análise das referências biofotogramétricas para diagnóstico de postura. Aguardo vocês então semana que vem, tá ok? Grande abraço, ótima semana, até lá. E de extrema importância, eu diria, para as áreas de saúde, particularmente fisioterapeuta e o educador físico. Aqui, de novo, mais algumas imagens de alguns trabalhos que eu publiquei, onde nós fazíamos alguns alinhamentos corporais e nivelamentos corporais sendo analisados, até para identificarmos potenciais assimetrias corporais.